E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem, tá? Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre traumatismo crânioencefálico, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você é que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso de APH, Atendimento Pré-Hospitalar, um curso de 80 horas com certificado e também com carteirinha, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso de APH para você, tá? E quero falar também para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever, ativar as notificações para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Pessoal, muito obrigado. Chegamos a 14 mil inscritos, já estamos chegando aos 15 mil inscritos, isso é muito bom. Eu quero agradecer a cada um aí, tá? Você que tem feito o nosso canal crescer. Muito obrigado mesmo pela audiência, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre traumatismo craniano. O que é um traumatismo craniano? É uma agressão ao cérebro causada por ação física externa que pode produzir alterações no nível de consciência e resultar em comprometimento das habilidades cognitivas, físicas e comportamentais. Ou seja, né, a pessoa que tem um traumatismo craniano, ela vai ter confusão mental, ela vai ter agitação, tá? Tudo isso relacionado ao traumatismo craniano. As lesões causadas pelo TCE, que é a sigla do traumatismo craniano, nós vamos começar a falar TCE, tá? As lesões causadas são as seguintes: fratura de crânio, lesões intracranianas, que podem ser classificadas em focais ou difusas, hematomas extradurais ou epidurais, tá? Hematomas subdurais, as contusões e os hematomas extra ou intracerebrais, tá bom? Nós temos também os hematomas intracerebrais. O que são lesões difusas, né? São as lesões, na verdade, axonal difusa, a concussão cerebral, edema cerebral difuso, lesão cerebral por hipóxia, que é aquela lesão que é causada pela falta de oxigênio, tá? E lesão vascular focal múltipla. Nós temos também os hematomas extradurais ou epidurais, tá? Essa aqui é uma imagem, tá, do hematoma extradural. É quando ocorre a formação de coágulos de sangue entre os ossos do crânio e a dura máter, uma membrana resistente que adere à superfície interna do crânio, como nessa imagem aqui. Nós temos aqui o exemplo do hematoma extradural, tá bom? São mais comuns que os epidurais, ocorrendo em cerca de 30% dos casos de TCE graves. Localiza-se entre a dura máter e o cérebro. Ocorre rompimento das veias da superfície cerebral, com sangramento, podendo levar ao aumento da pressão intracraniana e também levar à morte, tá? Esse aqui é o hematoma subdural, esse aqui é o hematoma extradural, tá? Aqui a imagem, a gente vê aqui o cérebro, nós vimos o hematoma aqui, tá? E no subdural é mais interno, tá bom? Podem ser agudos até 3 dias a partir do trauma, subagudos de 4 a 21 dias após o trauma e crônicos a partir de 3 semanas depois do trauma. Só citar um exemplo aqui para vocês. A minha mãe, ela tem 74 anos, ela teve uma queda e após um mês ela começou a ter sintomas de hematoma subdural, tá? Após um mês ela começou a ter os sintomas e precisou fazer uma cirurgia de emergência e ficou bem, graças a Deus, tá? Entra nessa parte aqui, ó, a partir de 3 semanas depois do trauma. Aqui nós temos a dura máter, aqui nós temos o hematoma subdural, e aqui nós temos o cérebro, tá? Só para a gente entender um pouquinho. Nós temos também as contusões cerebrais. É quando depois do trauma ocorrem hemorragias na substância cerebral, independente do paciente ter ou não alterações de consciência, tá? As contusões. E nós temos também a concussão cerebral, né? Que eu falei lá atrás. É uma disfunção cerebral em que há um acometimento transitório das funções neurológicas, ou seja, há uma perda transitória da consciência, podendo haver também uma perda de memória transitória e perda da memória de fixação. O paciente que sofre uma concussão cerebral, ele tem uma amnésia momentânea. Ele não lembra do acidente, ele não lembra do momento, ele não lembra nem se ele entrou no carro ou se ele estava dirigindo uma moto, tá? Devido à concussão cerebral. Nós temos também a lesão axonal difusa, tá? Cuja sigla é LAD, ou LED, tá? Os mesmos movimentos bruscos de aceleração ou desaceleração da cabeça causam o esticamento e rompimento dos axônios, que é o prolongamento dos neurônios, que tem a função de conduzir os impulsos nervosos, tá? Então pode acontecer essa lesão axonal difusa, tá? Pelo rompimento dos axônios. O paciente ele vai ficar também confuso, tá? Aqui nós temos a imagem de uma tomografia com edema cerebral. O que é o edema cerebral? É o extravasamento de líquidos para o tecido cerebral, causando um inchaço, o que pode resultar ao aumento da pressão intracraniana, tá? Esse aqui é exemplo de edema cerebral, tá vendo? Ó, aqui está edemaciado, isso aqui é sangue,
sangue, sangue. Aqui é o edema, você não consegue ver os ventrículos. Como você vê o ventrículo nesse corte, aqui você não consegue ver por conta do edema. Aqui é sangue também, ó. Essa linha nós chamamos de linha média. Aqui, esse branco é sangue com desvio de linha média, tá? Ó. Sangue com desvio de linha média. Olha onde o ventrículo veio parar. Olha aqui. Olha que lesão grave, tá vendo? Ó, tá? Todo esse hemisfério está tomado de sangue, tá bom? Lesão muito grave. Isso vai fazer aumentar a pressão intracraniana. Os achados clínicos são os seguintes: hematomas na cabeça, ferimento do couro cabeludo, saída de sangue pelos ouvidos, otorragia ou líquor, saída de sangue pelo nariz, que é epistaxe, hematoma ao redor dos olhos e hematoma atrás da orelha. Aí eu coloquei uma imagem aqui que eu achei muito interessante, tá? Que demonstra que são sinais de traumatismo craniano encefálico, que é o olho de Guaxinim, tá? Essa lesão aqui, e a lesão também que nós temos atrás da orelha, tá? Que nós chamamos, deixa eu só achar aqui, saída de sangue pelos ouvidos, hematoma ao redor dos olhos, hematoma atrás da orelha, que é essa imagem aqui. Esse hematoma atrás da orelha e olho de Guaxinim significa TCE grave, tá? A TCE grave. Quais são os sintomas? Deficiência de memória, desorientação no tempo e espaço, diminuição da capacidade de concentração, sonolência, confusão mental, apatia, cefaleia, vertigens, zumbidos, crises convulsivas, desmaios, ansiedade e depressão, alterações do movimento e alterações também da sensibilidade, tá? E é lógico que o rebaixamento do nível de consciência, né? Avaliação do paciente com TCE. Nível de consciência que é avaliado através da escala de coma de Glasgow. Nós sabemos que o paciente que ele tem um Glasgow de 15 ou de 14 a 15, nós sabemos que o TCE é leve, moderado de 9 a 13 e Glasgow grave de 3 a 8. Tá? E nós sabemos que hoje, devido à alteração na escala de coma de Glasgow, também nós avaliamos a parte da pupila, onde nós iremos subtrair. Então, hoje o Glasgow ele pode variar de 1 a 15, tá? Antes era até 3, hoje ele varia de 1 a 15 com a nova atualização. Se vocês quiserem, aqui no canal tem uma aulinha sobre a escala de coma de Glasgow. Dá uma olhadinha lá, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Eu não vou ensinar a escala de coma de Glasgow aqui, para o vídeo não ficar muito prolongado. Que a intenção aqui é falar sobre o TCE, tá bom? Então, na avaliação, nós vamos ver as alterações das pupilas e as características da resposta motora, tá? Você vai pedir para o paciente apertar sua mão, se ele não apertar, se ele tiver algum membro plégico, apresentar hemiplegia, tá? É muito importante nós fazermos isso. Nós vamos avaliar então alteração do nível de consciência, alteração das pupilas e também as características da resposta motora desse paciente. Os exames diagnósticos para o TCE é o raio-x de crânio, tomografia computadorizada de encéfalo de crânio, Doppler transcraniano e ressonância magnética, tá? O tratamento. O paciente que se encontra na escala de coma de Glasgow mostrando menor ou igual a 8, ele vai ter alterações na tomografia, que vai demonstrar edema cerebral, né, ou lesão axonal difusa. Ele deve ter a sua pressão intracraniana monitorada, né? Então, o paciente com escala de coma de Glasgow 8 ou menor que isso, se ele tiver uma lesão axonal difusa, tá? Ele vai precisar ir para a cirurgia para poder monitorar, colocar uma PIC, né? Para poder monitorar a pressão intracraniana, muito importante, tá? Paciente com lesões axonal difusas, que nós chamamos de LED, leve, em princípios, não necessitam de intervenções, mas devem ser feitas tomografia de controle para acompanhamento. Então, o cara que teve uma lesão axonal difusa leve, né? Beleza. Só que ele precisa ter um acompanhamento. Repetir a tomografia após 24 horas, muito importante. Nos casos de lesões focais, uma neurocirurgia pode ser necessário. Nas lesões difusas, que há um aumento da pressão intracraniana, é muito importante que ela seja controlada e as medidas são tomadas nesse sentido. Nos pacientes que estejam com hipovolemia, diminuição do volume sanguíneo no corpo, é importante a reposição de líquidos e, se necessário, o uso de medicamentos vasopressores. Então, se o paciente começar a apresentar hipotensão, choque hipovolêmico, isso precisa ser corrigido, porque senão vai diminuir a circulação cerebral e vai aumentar mais ainda a lesão desse paciente. Quando nós falamos de neurocirurgia, nós estamos falando de cirurgia de craniotomia, craniectomia, tá? Drenagem de hematoma subdural, extradural, tá? Esse tipo de cirurgia. As complicações do TCE, sequelas neuropsicomotoras, epilepsia, hidrocefalia, defeitos no crânio, causando um problema estético. Alguns pacientes eles perdem a calota craniana, é necessário fazer uma reconstituição ali, tá? Muito importante. No TCE tem algo muito sombrio que a gente não gosta, mas que pode acontecer, é o paciente evoluir para a morte encefálica. O que é a morte encefálica?
é a morte do cérebro, incluindo o tronco cerebral, que desempenha funções vitais com o controle da respiração. Quando isso ocorre, a parada cardíaca é inevitável. Embora ainda haja batimentos cardíacos, a pessoa com morte cerebral não pode respirar seus aparelhos e o coração não baterá por mais de algumas horas ou até mesmo 24 horas pode acontecer. O termo morte cefálica se aplica a condições final e irreversível definida de cessação das atividades do tronco cerebral e do cérebro. Por isso, a morte encefálica já caracteriza na morte do indivíduo. É uma lesão irrecuperável e irreversível do cérebro após o traumatismo craniano grave, tumor intracraniano ou derrame cerebral, e a interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais. Então, a partir do momento que é feito ou um Doppler transcraniano, ou um eletroencefalograma, a partir daquele momento que é detectado que o paciente está em morte cerebral, já é constatado ali o óbito desse paciente. Vou dar um exemplo. O paciente ele pode estar com o coração batendo, ele pode ter pressão, ele pode ter frequência, tudo, né? Na ventilação mecânica. Porém, se fez o Doppler ou se fez o eletroencefalograma naquele momento e detectou que ele não tem atividade cerebral, já é ali diagnosticado a morte daquele paciente. Ele já é tratado dali por diante como um cadáver, né? Aí a equipe irá abordar a família para ver se vai doar os órgãos ou não, né? E se for doar os órgãos, tem todos os trâmites que irá fazer, né? Termo de responsabilidade e tudo mais. Mas também vou fazer um videozinho aqui para vocês falando sobre doação de órgãos, para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Agora, algo muito importante, que eu tenho certeza que vocês esperaram até aqui, sobre os cuidados de enfermagem no traumatismo craniano. Nós iremos fazer a monitorização dos sinais vitais, tá? De 2 em 2 horas, monitorar as pupilas de hora em hora, tá? Realizar a PPC, que é a perfusão cerebral, né, de 2 em 2 horas, né, esse paciente ele vai estar com uma PAI, ele vai estar com catéter de PIC, sem esses dois parâmetros, a gente não consegue fazer PPC, manter a cabeceira do leito elevada, realizar a escala de coma de Glasgow ou de sedação, manter a temperatura abaixo de 37 graus, né, uma temperatura maior que 37, ela é prejudicial para o TCE, não pode, tá, e realizar mudança de decúbito. O porquê que a gente monitora a pupila de 2 em 2 horas? Porque se ele tiver alguma alteração pupilar, ele vai precisar ser submetido a um exame de tomografia do crânio, tá? E através dessa tomografia nós iremos saber se vai ser necessário o neurocirurgião reabordar esse paciente ou não. E a cabeceira do leito ela precisa manter elevada, porque a cabeceira baixa, a gente aumenta a pressão intracraniana, tá, pessoal? Então mantenha a cabeceira do leito sempre elevada. E se ele estiver sedado, a gente vai fazer a escala de Haas ou a escala de Hansen, e se ele não estiver sedado, nós iremos utilizar a escala de coma de Glasgow, tá bom? Então qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. Eu quero falar para você que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso de APH, atendimento pré-hospitalar, tá? Totalmente online, com certificado e também com carteirinha. E é um curso válido, esse certificado ele é válido, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo para você, tá? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.